Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Vamos falar sobre aquilo que vos impede de vencer na vida. E eu vou já passar à parte da resposta e depois vamos argumentar de que forma esta nossa afirmação tem validade ou não. Eu acho que aquilo que nos impede de vencer na vida são os riscos que nós não corremos. Então temos aqui pano para mangas e acho que temos muitas partilhas para fazer neste episódio e muitas histórias para contar que penso que ilustram muito bem aquilo que nós acreditamos sobre correr riscos e de que forma correr riscos nos abre o caminho para nós alcançarmos a vida desejada. Antes de iniciarmos, este é o penúltimo episódio desta temporada, portanto teremos mais este episódio e o episódio da próxima semana e depois entramos oficialmente de férias. E queria também avisar ou relembrar que estamos com inscrições abertas para o À Mesa com Luís Alves e Maria José Leitão e para com o Experience Day do mês de janeiro. luisalvesoficial.com, na homepage estarão os links para ambas as experiências. Recordo que são vagas limitadas, para o À Mesa com são 3 casais, portanto 6 pessoas no total, e para o Experience também 6 pessoas. E vamos ter a primeira Experience já no próximo sábado, não é? É verdade. Vamos receber um grupo de pessoas, é a nossa também primeira experiência, e estamos muito ansiosos e também com muita expectativa, assim como eu acredito que os participantes também estarão, não é? Portanto, isso acho que é recíproco, vamos dizer assim. Mas tenho a certeza absoluta que vai ser uma experiência muito, muito impactante, tanto para a nossa vida como para a vida dos participantes, e temos algumas surpresas preparadas também. Vamos lá. Porque é que eu começo este episódio dizendo que aquilo que nos impede de vencer na vida são os riscos que nós não corremos ou que não estamos dispostos a correr? Argumenta, na tua perspectiva, Zé, argumenta porque é que achas que isso tem validade, porque já discutimos isto antes de iniciarmos a gravação, porque é que tu achas que isso tem validade? Porque é que é tão importante nós na vida corrermos riscos? É assim, nós sabemos, para começo de conversa, eu acho que nós temos consciência e sabemos que não é muita gente que gosta de correr riscos. Ok. Ok? E porque é que tu achas que as E também pessoas sabemos. Porque é que achas que as pessoas se inibem de correr riscos? Tem medo. Ok. Medos, receios, bloqueios. Pronto. Por variadíssimas razões. Sim, não é? sim. Há vários motivos que obstruem Exatamente. a capacidade, exatamente, a pessoa dar um passo desses. Há questões familiares, como foram educadas, como foram criadas, etc, Sim, etc, sim. etc. Agora, qual foi a tua pergunta? Desculpa. Minha pergunta foi, portanto, em primeiro lugar, porque é que achas que as pessoas estão de alguma forma resistentes a correrem riscos? Mas por outro lado, porque é que tu acreditas que não corrermos riscos ou os riscos que não corremos nos impede de vencer na vida? Pronto. Há muitas formas realmente das pessoas não correrem riscos, tais como aquelas que eu já falei, há variadíssimas. Agora, porque é que devemos correr riscos? Sim, porque é que não correr riscos nos impede de ter a vida que nós queremos? Se eu não fosse uma pessoa de correr riscos, não estaria aqui a falar agora. Aliás, nem estaríamos a gravar este podcast. Nem estaríamos a gravar nada disto, nem sei lá onde é que estaria a fazer o quê. E perguntam vocês, mas não estariam porquê? É muito fácil. Em primeiro lugar, se não estivéssemos dispostos a correr riscos, nem tínhamos iniciado a nossa relação. Pois não. Foi um risco, portanto, não Começa só logo por aí. Nem assim, me tinha divorciado. Então, se formos assim para trás... Nem eu me tinha separado também. Muitas portanto, é a mesma outras coisa. coisas. Não é? Mas, vejam bem, aquilo que nós vivemos hoje, portanto, a relação que muitos admiram e que nós nos sentimos felicíssimos por este feedback e este carinho que nós recebemos, ela só existe precisamente porque nós tivemos a coragem para arriscar. É diferente. Mas nem é só isso. Vê bem, nós na altura, e já abordamos estes pontos em episódios anteriores, nós lutamos, entre aspas, ou enfrentamos um preconceito da sociedade, da diferença de idades, porque, mais uma vez, é mais fácil aceitares um homem mais velho que uma mulher mais nova, mas o inverso é um bocadinho mais difícil. Portanto, nós corremos esse risco de sermos avaliados, de sermos julgados, de sermos criticados, portanto, fomos em frente. O facto de muito rapidamente termos iniciado a nossa vida a dois, portanto, termos começado a viver juntos, termos casado passado um ano, portanto, foi tudo muito, muito fluido, tudo foi com muita naturalidade. Mas tudo aquilo que aos olhos dos outros hoje é elogiado ao longo da nossa trajetória enquanto casal, foram muitos riscos que nós corremos. Muitos. Aliás, mais do que ao relacionamento, eu acho que um risco grandiosíssimo que a gente correu foi termos mudado de país.
Eu acho que a mudança para o Brasil foi um risco enorme e as pessoas nem têm consciência disso. Pois não, se calhar nem nós tivemos. Exato. Para mim foi uma aventura. Eu meti-me numa aventura. Quero ir ver, quero ver como é. Se der, deu. Se não der, não deu. Se não der, não deu. Exatamente. É como em tudo na vida o que tenho feito e à minha volta, todas as decisões que tenho tomado na minha vida, ainda bem que as tomei. Ainda bem que corro riscos e ainda há bem poucos meses, pouco tempo, voltei a correr riscos e ainda bem que corri riscos e ainda bem que me atirei, porque não me arrependi. Mas se me tivesse arrependido, ou se a coisa não corresse bem, ninguém morria. É um aprendizado na mesma. Sabes que eu acho que tu falaste da questão das inibições, portanto, de medos que as pessoas tenham, a educação que tiveram, etc. Claro. Mas eu acho que há um medo que se sobrepõe, ainda que de uma forma inconsciente, na vida das pessoas, sobre correr riscos, que é o medo de se autofrustrarem ou de não terem a sua expectativa correspondida. Vamos imaginar que tu dizes assim, opá, eu vou arriscar, vou entrar neste novo negócio, nesta nova carreira, neste novo relacionamento, porque tenho como expectativa, e já falámos dessa questão das expectativas, que isto funcione desta maneira. E depois, entretanto, as coisas não correm. Então a pessoa fica naquele limbo, tipo, será que eu vou ser julgado pelos outros? Será que eu vou ser criticado? Tipo, bem feita, eu disse-te para não ir, estás a perceber? Mas há uma coisa importantíssima que eu acho que nós temos que convir. Correr riscos não significa, nós estamos a falar aqui de vencer na vida. Quando nós corremos um risco, não há garantia absolutamente nenhuma de que nós vamos vencer. Mas só correndo o risco é que abrimos a hipótese da vitória surgir. Agora, Exato. é óbvio que muitos riscos que nós corremos, e tantos, coisas que nós tentamos e que foram fracassadas, mas mais uma vez eu costumo dizer, não foram fracassos. Foi apenas saber aquilo que não funciona. Exatamente. Entendes? E eu acho que hoje temos uma vida muito mais otimizada nas decisões que tomamos, precisamente porque também já cometemos alguns erros, ou já cometemos muitos erros, e que bom que é cometer erros, Claro. significa que estamos em movimento. Também é preciso vermos que não são erros com grandes moças. Ou seja, mas mesmo porque também há erros e erros, não é? Mas vê bem, mesmo que seja um erro com uma grande moça, o te reergueres após essa moça torna-te uma pessoa muito mais forte. Está bem, mas não passámos por isso. Não passamos. E eu acho que aí entra na questão... Não sei como é que seria, nós chamamos nós não de alinhamento. Mas aí entra na questão do alinhamento. Pronto. Mesmo que as coisas às vezes não funcionem como nós gostaríamos, às vezes funcionam de uma forma muito diferente, mas para melhor. Ok, mas há pessoas que nos estão a ouvir e estão a dizer assim, eles falam muito bem, mas quer dizer, eu queria ver se eles fossem correr um risco, por exemplo, mudar de país para até que nós não fomos com empregos nem nada disso, Sim. não é? Com empregos lá e a coisa corria mal e ficavam sem nada e depois cá em Portugal tinham que vender tudo e ficavam na miséria e depois como é? Zé, vou-te fazer a pergunta. Quantas pessoas já passaram pela nossa vida que já começaram, não é questão de começar do zero, já falamos sobre isso, que não existe começar do zero, que tiveram que recomeçar e quando recomeçaram com uma força muito superior àquela que tinham antes de serem derrubadas. Portanto, esta questão de às vezes a pessoa ter que dar um passo atrás na vida, eu não acho que é falta de mérito. Eu acho que faz parte daqui da flutuação que é natural nesta jornada que nós chamamos vida. É óbvio que a vida tem sempre altos e baixos. Estás a perceber? Agora, lá está. Agora é a forma como tu interpretas os baixos que define como é que tu vais viver os altos. Entendo o seguinte. Pelo menos falo isto pela minha experiência. Tu sabes que eu sempre fui uma pessoa que tentei sempre jogar pelo seguro. Pelo menos até determinada altura da minha vida. Eu gostava de ter os pés assentos no chão, embora fosse uma pessoa extremamente sonhadora. Só que para a minha longevidade em termos de criatividade, ou seja, onde eu me conseguia vislumbrar, isso para os outros era uma coisa impossível, certo? Mas para mim eu gostava de dar passos seguros. E sei perfeitamente que a partir do momento... o que é que eu penso sobre ti e sobre essa tua parte. E aquilo que eu sinto é, a partir de uma determinada altura da minha vida, e obviamente que nós não nascemos com tudo ensinado, com tudo aprendido, não é? Aprendemos todos os dias. Ou não nasci ensinado, é assim que se costuma dizer. À medida que eu fui desenvolvendo novas competências em mim, descobrindo coisas que estavam, portanto, dentro de mim e que não sabia que existiam, portanto, fui despertando e tirando as cascas de cebola, como eu costumo dizer, as camadas, não é? É óbvio que hoje em dia, quando eu dou um passo, se calhar eu estou disposto a arriscar muito mais, não tendo segurança a 100%, do que no passado. E acho que uma das coisas que eu, sinceramente, me orgulho é de, neste momento, ter a minha... Como é que eu ia te explicar? Eu sou uma pessoa racional.
Eu acho que as pessoas já perceberam isso. Sou sobretudo racional e a Maria José é uma pessoa sobretudo emocional. Mas ambos sonhadores. Mas ambos sonhadores. Ambos idiotas. Idiotas com muitas ideias. Ambos criativos. Criativos. Pronto. E, temos isso em comum. Portanto, nesse aspecto é um diz mata, outro diz esfola. Portanto, um pensa lá para cima e outro diz não, mais ainda. Estamos sempre a empurrar-nos um ao outro, não é? Mas se calhar o racional hoje, aos olhos dos outros, se calhar é visto como uma forma mais intuitiva. Porquê? Porque a bagagem é tantas, o conhecimento foi tanto, o estudo foi tanto, e continua a ser diariamente, que eu hoje já tenho uma bagagem, digamos assim, que eu não tinha no passado. Vou-te dar um exemplo muito prático. Eu estou neste momento a fazer um curso de formação, portanto, de produção de vídeo. Portanto, óbvio, pelos motivos que todos devem calcular, portanto, para poder proporcionar à minha comunidade mais conteúdos, com melhor qualidade, etc. E eu ainda estou a cerca de 30% do curso. Se fosse noutra altura, o Luís há 5 anos atrás, não vamos mais longe, eu primeiro terminava o curso e depois é que começava a fazer os vídeos. Os últimos vídeos que eu tenho produzido, nomeadamente aquela produção que fizemos do nosso dia de aniversário de casamento, que foi no passado sábado, os vídeos da rádio, da Mega Web, alguns vídeos vão começar a ser vinculados na próxima semana nas redes sociais, é tudo já imediatamente pôr em prática aquilo que eu aprendi. O pouco. Significa que no final do curso que eu vou produzir exatamente a mesma coisa? Não. Vou ter melhor. Mas já estou a pôr em prática. Porquê? Porque é a prática que traz a dita perfeição. Embora eu não acredite hoje em perfeição, mas que traga aquilo que é o produto que eu me visualizo a ter no futuro. E óbvio que eu neste momento não tenho as competências técnicas todas para produzir aquilo que eu gostaria, mas ainda a semana passada eu fiz um vídeo de comparação entre o último vídeo que eu tinha produzido há 2 ou 3 semanas, ok? E um vídeo que produzi a semana passada. E alguém me disse, o que é que aconteceu? Porque isto é uma mudança drástica em termos de qualidade de imagem, em termos de cenário, de enquadramento, isto é uma coisa completamente diferente. Você está a fazer algum curso de produção de vídeo? Foi a pergunta que me fizeram. E eu disse, estou a começar, ainda nem sequer comecei na parte de produção propriamente dita. Ainda estou a aprender a manusear os aplicativos, os equipamentos, etc. Portanto, eu já ter esta percepção significa que eu estou muito mais maduro hoje, precisamente porque eu começo a fazer as coisas não tendo as circunstâncias ideais. No passado, como tu sabes, quando me conheceste, eu primeiro tinha que ter tudo perfeito. E só depois é que dava o passo. Okay? Agora posso dizer... Sim, podes dizer. Ora, diz lá. Uma das coisas que me atraiu em ti, quando te conheci e comecei a conversar contigo, e conversávamos imenso, horas, não é? Sim. Foi o eu perceber as tuas capacidades, o quão longe tu poderias ir, sei lá, o mundo era teu, o céu era o limite, não havia limites para ti, na minha visão. Na tua ideia. Só que eu achava assim, o problema não é esse, o problema é que ele só dá um passo se atrás estiver tudo direitinho e certinho. Enquanto que eu dou o passo e depois é que vou ver se... mas afinal tinha uma escada ou caída e tem mau estômago, não me interessa, eu vou. E portanto, isso foi uma das coisas que me atraiu muito em ti. A tua criatividade, a tua idiotice, ideias incríveis, etc. Mas aquela resistência de... E se? Naquela altura havia o e se. Sim. Eu já não tinha esses... Comigo eu tinha-me visto livre, eu estava a iniciar uma fase completamente nova e para mim era tudo novo e vamos em frente e o que for há de zoar, não é? Explica o que é que significa de zoar, porque há muita gente e o que for é o que tiver que acontecer. Pronto. Okay. E eu acho que essa minha parte também te atraiu em ti. E eu acho que tu deves, o teu subconsciente ou em ti, por acaso nunca falámos nisto. Engraçado. Estas conversas até são interessantes. Sim. Porque depois nos levam a uma analogia, não é? Que a gente não tem diariamente presente. Muito provavelmente tu também deves ter pensado, tenho aqui uma pessoa que me empurra. Agora a questão é saber se eu quero ser empurrado. E se eu tenho arcabouço físico e psicológico para aguentar. É assim, há uma coisa que eu sempre tive noção, e isso é uma coisa que começou na altura da música. Portanto, eu era uma pessoa extremamente tímida,
extremamente inibida, Exatamente. muito fechada. Presa, uma pessoa presa. Mas que se te soltasses, era isso que eu via. Espera, mas deixa-me só concluir aqui o raciocínio. E amigos meus, olha, por exemplo, a Marta, que esteve connosco no fim de semana, dizia-me uma coisa incrível, que era, tu em palco transformas-te numa pessoa completamente diferente. Ou seja, tu em palco não tens limites. Eu de repente virava, não era um personagem, era quase como o libertar as amarras. Eu não estava preocupado com o que achavam, deixava de achar e etc. Até porque, como tu sabes, eu joguei inicialmente pelo seguro, portanto o baterista, vocalista fica atrás, certo? Portanto estava protegido, entre aspas, não estava na linha da frente, até que chega a uma certa altura, tipo com 4 anos mais ou menos de banda, e comecei a vir cantar músicas à frente, no palco, e sem bateria, sem nada, portanto à capela, com uma guitarra às vezes, pronto. O que é que isto significa? Significa que eu sabia que nas circunstâncias certas, que eu conseguia soltar-me e aí não havia ninguém para mim, Zé. É que aí não havia concorrência possível. Porque tu sabes que eu tenho uma coisa, isto... Mas posso estar a falar. Música, Luís, quando te conheci, trabalhavas. Sim, mas deixa-me só concluir o raciocínio para tu perceberes. Eu tenho uma coisa que tu sabes que sempre foi primordial para mim e muita gente fala disso. Vamos imaginar que tu tens 10 livros à tua frente e ninguém sabe quem é o autor de cada um dos livros. As pessoas sabem qual é o livro que eu escrevi, ainda que não esteja a contar a minha história, a minha forma de escrever, a minha narrativa, tudo isso. Eu sempre tive a minha marca. Em tudo o que fiz, eu sempre deixei a minha marca. Então é assim, das duas uma. Ou se é para fazer mais ou menos, não contem comigo. Tu sabes que já tive imensos convites para fazer projetos assim, eu nunca entrei em nenhum desses. Mas quando me dizem, é para... Eu vou utilizar até uma expressão até pouco bonita, é para partir tudo. Então contem comigo. Se é para marcar a diferença, se é para inovar, se é para quebrar paradigmas, etc., contem comigo. E no fundo, hoje, analisando isto dentro da área da psicologia, era como se fosse o meu alter ego. Ou seja, eu tinha aquele que eu tinha que ser bem comportadinho, educado e etc. perante a sociedade. Ou seja, que não me destacava, não chamava a atenção, e hoje tenho exatamente o oposto. Hoje sou uma pessoa que vive de chamar a atenção, não no sentido depreciativo, mas vive de se expor. Aliás, nós estamos a expor-nos com este podcast, não é? E então o que é que eu achei? Quando te conheci, portanto, fazendo este paralelismo, quando eu te conheci, eu tinha um relacionamento com uma pessoa, portanto, na altura, tu eras minha cliente, portanto, conheci-te, não no sentido homem-mulher. Sim, não é? Conhecemos-nos, pronto. Mas eu tinha uma pessoa que me puxava para baixo. Numa família que também, toda ela, me puxava para baixo, embora madurassem, mas qual era o problema? O problema é que eu não sentia que tinha uma pessoa compatível ou à altura dos voos que eu queria alcançar. Pronto. E não tinha a ver com a forma física, não tinha a ver com o estatuto social ou a posição social, não tem nada a ver com isso. Com a maneira de ser, com o caráter, pronto. A ambição da pessoa. Sobretudo a questão da ambição. Tu és uma pessoa extremamente ambiciosa, e tu sabes que és, e foi uma das coisas que mais me cativou em ti. Não sabia. Então não és ambiciosa, Zé? Não sei. Sou. És extremamente ambiciosa. A sério? És. Olha, ainda hoje tivemos uma conversa longa, antes de recebermos um casal de amigos que está cá em casa, tivemos uma conversa sensivelmente para aí 1 ou 2 horas a falar sobre uma situação que tem a ver com ambições. Ok. Certo? Tá. Portanto, E eu ambicionei alto. Ambiciono alto. ambicionaste alto. Top. O top dos tops. Pois, tens razão. Onde é que eu quero chegar com isto? Se eu tivesse ao meu lado uma pessoa em que eu, sabendo a minha personalidade, sabendo como é que eu funciono, e sabendo que eu preciso de ter alguém que me pique, que me estimule, certo? Às vezes é um aluno que me desafia e eu digo, não, eu não vou ficar assim. Eu vou redescobrir-me, eu vou aprender e hei de provar que consigo. Às vezes é isso, Zé. Às vezes, olha, com clientes de mentoria tu viste acontecer isso inúmeras vezes ao longo dos anos. Sim. Às vezes há um problema que eu não consigo ajudar o meu cliente. Eu vou e pesquiso e estudo, não está dentro daquilo que o cliente me contrata para fazer, mas eu faço questão. É uma questão de honra minha. Precisamente porquê? Porque eu não quero ser mais um. Mas isso não tem a ver com eu querer ser melhor do que ninguém. Não. Eu tenho o meu padrão de qualidade e tento sempre exceder esse padrão de qualidade que eu próprio estabeleço para mim mesmo. Percebes? Pronto. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Vendo uma pessoa, e eu vi pelo teu olhar, logo no início quando te conheci pessoalmente, pelo teu olhar, que tu tinhas aquele olhar de lá para cima. E eu disse, é para ali que eu quero ir. Esta pessoa também tem o mesmo tipo de visão. E se eu tenho a estrutura, se eu tenho a metodologia,
E esta pessoa tem a velocidade, então juntando um mais um, nós temos tudo o que é preciso. Por acaso achei piada no sábado. A Marta, eu perguntei-lhe, não foi eu que lhe perguntei, acho que fui eu que lhe perguntei. Não sei. Eu disse, Marta, tu és uma das testemunhas do início da... Não estava presente. Estavas. Não estava. Então ela até contou que foi aos teus anos, a tua casa. Já ouvi numa parte final, não sei exatamente onde é que eu E estava. ela depois disse assim, o que é que foi que eu te disse quando conhecias Zé? Não me recordo, Zé. Mas ela disse, já não me recordo também como é que foi, mas ela disse, tu perguntaste-me o que é que tu achas da Zé? E a Marta é que estava a dizer, e diz ela, o que é que foi que eu te disse, Miguel? Eu não me recordo. Foi no sábado. Sim, muito provavelmente essa conversa diz-me alguma coisa, mas não estava atento, eu estava a falar com alguém. Acho que a resposta dela foi, olha, a Zé, esta é a mulher para a tua vida, ou é a tua mulher para a vida, ou vai-te levar na vida, assim uma coisa qualquer. E, portanto, só para fazermos aqui um enquadramento, e também um dos motivos pelos quais veio este tópico esta semana. Sim, exato. A Marta é a minha melhor amiga, até hoje, portanto 44 Tem anos de fotos amizade. nos batizados, juntos, nas Desde que comunhões, nos aniversários todos, Zé, ela nasceu com em 2 maio, anos, com 3 anos, com 4 meses. anos. Ela nasceu em maio, eu nasci em setembro, e os nossos pais eram melhores amigos também, Exatamente. portanto, e fomos criados juntos. Ainda tentaram fazer uma panelinha entre nós, mas não deu certo. Não. Mas conclusão. A Marta é daquelas pessoas que eu considero família, completamente. Não é? Claro. E sempre foi uma daquelas pessoas que... Conheceu bem. Te conhecia bem. Conhecia, sim, mas eu estou a falar eu em relação a ela. Portanto, não ela em relação a mim. E eu sempre, mais uma vez, eu tenho eu acho que é defeito. Hoje reconheço que é defeito. É tu vês nos outros aquilo que eles não veem em si mesmos. Porque às vezes tu ficas frustrado por não conseguir abrir os olhos para a pessoa ver aquilo que tu estás a ver. Por isso é que eu digo, eu vejo tanto potencial naquela pessoa, eu deixei de estar atento a isso. Acho que toda a gente tem potencial. Quem está disposto a acreditar nele, então vamos lá, vamos esmiuçar qual é o potencial que eu vejo naquela pessoa. E se calhar mostrar uma coisa que ela pode não ver, mas está lá muito próxima. E eu via muito potencial na Marta. Aliás, como ainda vejo. E para mim foi uma surpresa muito agradável e um orgulho muito grande que eu sinto, porque nós vimos um fruto, não é? Portanto, não é só da Marta, é da irmã também, da Sónia e da Filipa, a prima. Portanto, este projeto do Lost Garden, portanto, que é um alojamento local na cidade de Gaia, mas que no fundo está enquadrado dentro do cenário do Porto, onde nós estivemos, e vocês podem ver inclusive é o vídeo que retrata muito bem todo o espaço, e recomendamos vivamente. Fomos completamente. Estou encantada e estou mortinha para por voltar. ir outra vez. Vamos repetir certamente. E poderá haver até mais novidades além das nossas estadias. Enfim, mas depois mais para a frente falaremos. O que é que eu quero dizer com tudo isto? Quando eu vi, porque eu conheci todo o processo, desde a compra do terreno, das ruínas, não é? Até à fase de construção, portanto, nós fomos ano após ano acompanhando os desafios, as dificuldades, etc. Sim, porque nós estamos juntos todos os anos. Exatamente. Sempre. E ter visto que elas, portanto, 3 mulheres, conseguiram persistir, continuar a acreditar, independentemente dos outros acreditarem ou não acreditarem, e terem conseguido realizar algo, para mim isso é um orgulho imenso. E no fundo, foram vários riscos que foram corridos ao longo destes anos, não é? Portanto, penso que foi de 2019 até hoje. Portanto, em 5 anos, foram precisos correr muitos riscos para que esse projeto se tornasse viável E concretizado. E manifestado, certo? E, portanto, hoje ver isto manifestado e ver também o brio, o cuidado e a dedicação em cada um dos detalhes. Sim, porque nós vamos ter que dizer uma coisa que eu acho que merece ser dita, porque nós quando lá chegámos ficámos encantados com os móveis, com a decoração, com as portas, com, sim, com tudo. Sei lá, com as camas, por exemplo. Todos os elementos. Todos os quartos são diferentes, as barras das camas são todas diferentes e é tudo feito por elas. Dizem. Por elas, mas mais até pela Marta, porque a Marta é uma pessoa muito versátil. Muito versátil em trabalhos manuais, em trabalhar. Ela pinta telas lindíssimas, ela trabalha madeiras, o móvel que tem as gavetinhas que tem plantas que são todas naturais, que eu até pensei que eram
plantas artificiais, mas ela, não, estas plantas são natural. especiais, são postas aqui nas gavetinhas e não sei o quê. O móvel das gavetas de entrada 2 anos de construção. que demorou-lhe 2 anos e tal a fazê-lo. Isto é que é ser persistente. Portanto, e ela foi tirando ideias daqui, ideias dali, Até tornar aquilo as camas. Nós por acaso filmámos, mas tu não puseste naquele vídeo porque não dava para mais, não é? Mas os quartos, uma barra da cama, olha, são coisas lindas. Depois tem outra coisa que eles têm, uma enorme, elas, não é eles, porque não é homens, acho eu que são mulheres, são as três, não é? Sim. Têm uma preocupação incrível com o ambiente, com a parte ecológica, não usam tanto quanto podem plásticos, por exemplo. Sim, são muito, é uma consciência ambiental muito grande. Uma consciência muito grande. Os shampoos, os sabonetes, os detergentes todos, é tudo feito pela Marta. É ela que faz. Aliás, ela quando vinha já à nossa casa trazia-nos um sabonete, trazia já tudo com marca dela, feito por ela. Eu acho que ainda temos aí um de vinho do Porto. Sim, um sabonete de vinho do Porto, feito com o cheiro de vinho do Porto e com vinho do Porto. Muito, coisas giríssimas. Portanto, velas, aromas, tem aqueles aromas do ar que ela, depois chegas lá e escolhes. Exatamente, pelo cheiro vais dizer, quero este no quarto e tal. Se queres acalmar, se queres relaxar. Exatamente. É uma parte, olha, é lindíssimo. Depois para não falar na parte da cozinha, que tem a Filipa, da Mummy Bakes. Sim. Que é uma página de bolos que a gente já encomenda há muitos anos. Aliás, os bolos dela. Os bolos da Mummy Bakes ainda sou antes da Mummy Bakes. Pois, ou seja, da mãe da Filipa. Da mãe dela, pois. Que fazia os vossos bolos de anos, não era? Não fazia os nossos bolos de anos, fazia o deles. Portanto, da Marta, da Sónia, do Tiago, pronto. Etc. Mas ainda hoje, aquele bolo que eu só de pensar... O chantilly. Chantilly, morangos e mousse de chocolate. Portanto, é um bolo... É um bolo de chocolate ou é bolo de... Já não me lembro. Aquilo é pão de ló ou de chocolate? Acho que é bolo de bolacha, por dentro. É um bolo de bolacha. Já não me lembro. E, portanto, é intercalado entre chantilly e mousse de chocolate. Chantilly e mousse de chocolate. É muito bom. Eu que não aprecio doces também adorava. Segundo, eu posso estar a contar a história errada, mas aquilo que eu me recordo, e acho que não estou errado. Portanto, a mãe da Filipa trabalhava no hospital e não sei se ainda trabalha, não sei se já está aposentada ou não. Acho que houve uma... Portanto, ela fazia bolos para fora. E houve uma altura, penso que a história foi esta. Pode não ter sido esse bolo especificamente, mas um bolo muito conhecido, a história foi essa. Alguém lhe encomendou, faltou-lhe ingredientes ou calhou mal alguns ingredientes e ela não tinha como ir comprar. Portanto, não tinha como substituir àquela hora da noite, não é? Então ela, com aquilo que tinha, criou uma coisa nova. E a partir daí foi toda a gente a gabar uma coisa que veio... É o bolo premium. Eu acho que não. A Marta disse-nos que havia um outro bolo qualquer que ao longo dos anos que se destacou mais do que esse. Esse era o bolo da família, estás a perceber? E era um semifrio. Portanto, porque o bolo era frio mesmo. Não era gelado, mas era frio. E ainda hoje eu tenho o sabor. E a Marta teve a amabilidade, acho que foi o ano passado, de nos levar um. Portanto, ela disse, eu trouxe aqui uma coisa para ti, por sei que vais gostar. Quando eu vi a caixa, eu já imaginei o que era. Pois. E depois foi uma desgraça, óbvio, porque em 3 ou 4 dias... Mas eu também gostei. Acabei com o bolo. O sabor era rigorosamente o mesmo, Zé. É impressionante, porque tu tens aquelas memórias... Claro, e não muda, pois claro, se é a mesma pessoa, é o mesmo. Mas os ingredientes podem mudar. Está bem. Mas anda lá, anda sempre por lá. E, portanto, foram riscos que foram corridos. E, curiosamente, agora te falaste uma coisa. Eu estou aqui a juntar ideias soltas e a ligar pontos que, no fundo, tu tens muito da Marta. Podes não acreditar, mas tu tens muito da Marta. Porquê? A Marta passou pelas artes. A Marta passou depois pela parte do design e da parte da arquitetura e da decoração de interiores, websites, etc. A Marta fez muita coisa. Mas vê bem aqui a parte curiosa, que eu me identifico muito com isso, noutro espectro, e tu também. As tais pessoas criativas. Ou seja, uma coisa nunca satisfez. A pessoa teve que ir bebendo um bocadinho de cada coisa. E eu hoje tenho a bagagem da música, que hoje, por exemplo, para a parte de edição de vídeo é fundamental. Tenho a parte do design de moda que me ajuda na parte de criação das publicações nas redes sociais, que me ajuda na parte de construção do site. Ou seja, toda a bagagem que eu fui adquirindo de projetos que não têm nada a ver com a minha carreira hoje em dia são 100% úteis para a carreira que eu tenho. A mesma coisa em relação a ti. A parte da culinária vai ser útil agora nas nossas experiências ao vivo.
no À Mesa Com e no Experience Day. A parte, por exemplo, da pintura, a parte dos trabalhos manuais, etc. Agora, imediatamente, não, mas pode vir a ser muito útil daqui a um mês. Tu sabes o que é que eu estou a falar, certo? Portanto, todas estas coisas, no fundo, eu acabo por identificar da mesma forma como eu consegui encontrar e que tu agora aos poucos também estás a conseguir encaixar. A Marta conseguiu naquele projeto no The Lost Garden encaixar todos os talentos que foi reunindo ao longo da vida. Pois foi. Estás a perceber? Estou. Ela conseguiu utilizar os trabalhos manuais para a parte estrutural e de decoração. Espetacular. A parte de site também a mesma coisa para a construção e obviamente redes sociais e essas coisas todas, porque ela trabalhou muito tempo a gerir redes sociais de unidades hoteleiras. Portanto, ela agora conseguiu trazer tudo para o seu próprio negócio. Fazendo o quê? Correndo um risco gigantesco. Porque, Zé... Pois tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, não é? Exatamente. Correr riscos. Foi aquilo que nos inspirou. Exatamente. Percebes? E vem de lá. Exatamente. O episódio de hoje vem de lá. Nós falamos várias vezes desde sábado que temos falado sobre isso. E acredita que quando eu começo a pensar, por exemplo, houve uma fase crucial e que já estávamos juntos, já estávamos casados inclusive, em que eu abandono uma carreira com um salário fixo, na altura da moda, portanto que eu trabalhava numa confecção, portanto numa marca, e que tenho o convite ou a abertura para... Eu já tinha a minha marca, portanto já tinha aceito o convite, mas havia aquele limbo do género. Dá-me muito prazer fazer a minha marca sem ter garantia de ganho nenhum e não me está a dar prazer absolutamente nenhum trabalhar num projeto que me traz um salário fixo e que me permita pagar as contas. E foi nessa altura que eu digo a Zé, portanto a Zé vê também como é que eu me estava a sentir, a Zé começa-me também a incentivar e a dizer, deixa, tudo vai correr bem, não importa como, estamos aqui e vamos... Pois, exatamente, porque se eu tenho a certeza absoluta que se eu não tenho insistido diariamente, porque levantar às 6 da manhã para sair de casa... 6 menos um quarto. Levantar, não interessa, às 6 menos um quarto para sair de casa. Andar 60 e tal quilómetros. Acho que eram 120 ir e vir. Pois. Depois, estar ali um dia a trabalhar no que se gosta, mas não 100% no ambiente que se gosta, muitas vezes chegar chateado, chegar aborrecido, chegar de noite, horas de jantar, tipo 8 da noite, 8 e meia, 8 e meia. Aliás, eu lembro-me que eu chegava... Era 8 e meia, 6 às 7, não era? Não, eu saí às 6. Mas como apanhava a hora de ponta... Um imenso trânsito, exatamente. Chegava às volta das 8, 7 e meia, 8 e meia, às vezes... Pronto. Quando era sexta-feira ainda era pior. E chegar chateado e aborrecido, etc. E depois... Jantar. Isto foi antes. Exato. E depois veio a outra fase em que tinhas o outro trabalho, que era jantar, ir para o outro trabalho até às 2, 3 da manhã. Às 6 estavas a pé outra vez. Quer dizer, para ganhar uma coisa que não justificava em relação àquilo que tu poderias... Sim, a potencialidade que tinhas, que era isso, claro. Que foi sempre isso que eu achei. Então, pronto. Ao correr o risco, portanto é que eu me desligo da empresa, ao correr o risco, e quando eu corro o risco disse, ok, agora é tudo ou nada. Porque é óbvio que nós tínhamos contas fixas para pagar, é óbvio que tínhamos responsabilidades, estávamos a iniciar a nossa vida, mas tínhamos responsabilidades, portanto, bastante nessa altura muito altas. Muito altas. Eu costumo dizer muitas vezes que quando eu escolhi e quando eu decidi entrar de cabeça na relação, que eu tive que aprender a ser adulto muito rápido. Na minha cabeça é isso. Eu tive que me aprender a ser homem, a fazer-me homem muito rápido, porque eu tinha que prover para a família, no fundo. Não é para filhos nem nada do género, mas eu tive que contribuir ativamente com a parte financeira. E correndo esse risco, em 3 meses eu já estava a triplicar o meu salário. Exatamente. Agora podem dizer assim, se corresse mal, que é o que dizem os pessimistas. Exatamente. E as pessoas que não correm riscos, e as pessoas que que só pensam no pior. Zé, só estão num alinhamento contrário àquilo que é a lei da vida. Mas espera, há pessoas que perguntam assim, ok, tiveram sorte, olha, tiveram sortudos. Zé, se corresse mal, se corresse mal, íamos para outra coisa. Exatamente. Vamos procurar outra coisa. Qual mas é o problema? Uma coisa, tiveram sorte. Os pessimistas e os que não correm riscos é o que dizem. Ok. Todos têm sorte. Cada vez mais
Eu, É só sorte, mais nada, Luís. cada vez mais, eu defendo que a sorte não é uma coisa que se tenha de forma aleatória. Não é. A sorte Mas é uma para coisa que essas se pessoas conquista. é. A sorte é uma coisa que se conquista, Zé. E essas pessoas, se vissem as coisas por um prisma diferente, provavelmente a vida delas era muito melhor. Porque assim, há algumas pessoas ou algumas personalidades até na televisão, inclusive comentadores e etc., que estão sempre a bater na tecla do negativo. Sempre focados no negativo. E tu começas a pensar assim, quer dizer, nós estamos a educar e estamos, no fundo, a incentivar as pessoas, que é a audiência, não é? Portanto a população, a estar sempre focada no negativo. Quando existe um outro universo que se calhar com muito mais frequência de coisas boas a acontecer no mundo. E depois aqui é uma questão de escolha. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas dizem, mas vais correr esse risco, mas a maior parte das pessoas não faz isso. Olha que isso agora não se faz. Eu digo sempre a mesma coisa, Zé. Se a maioria tivesse razão naquilo que diz, a maioria estaria felicíssima da vida. Eu pergunto-te, olha para a maior parte da população, vês pessoas felizes? De uma forma muito sincera, não estou aqui a atacar ninguém. Não. Mas vês pessoas a reclamar daquilo que não têm, daquilo que não conseguiram, das oportunidades Isso que é. não tiveram. O que há mais é Portanto, reclamações. a grande predominância da sociedade tem uma vida insatisfatória, não tem nada daquilo que quer. E eu pergunto, de que me adianta a mim estar a seguir as normas da maioria, se a maioria não é referência para mim? Compreendes? Exato. Eu acho que nós temos que inverter aqui a polaridade das coisas. Nós temos que nos inspirar na minoria, porque a minoria é aquela que nós admiramos. E eu agora pergunto, tu podes ser um admirador e estás toda a vida a elogiar os atores, os empresários, os Elon Musks da vida, isto e aquilo, certo? Estás sempre a elogiar os outros. Olha, ainda hoje estava a ouvir um podcast enquanto estava a tomar banho, portanto, sempre a oportunidade para aprender, e estavam precisamente a dizer a mesma coisa. O Elon Musk podia ter um QI enorme, como de certeza absoluta que tem. Mas porquê é que tu vês a maior parte das pessoas inteligentíssimas, com um QI elevadíssimo, só no mundo académico? E que não fazem nada pelo mundo propriamente dito. É tudo com base teórica. Certo? Tirando a parte da física, que realmente contribui para todas as áreas da sociedade, eu não vejo grande utilidade em muitas coisas. Ou seja, sou um bom teórico, mas na prática não faço nada. Se o Elon Musk não fosse a pessoa de correr riscos todos os dias, independentemente de concordares com as ideias ou não, ele tem as provas dadas, é. Ele tem sucesso nas aventuras dele. Agora, ele pode ter 10 fracassos e um sucesso. A pessoa diz assim, ok, este homem é louco. Este homem, está sempre com imensos projetos. Mas, para aquilo que nós sabemos apenas, se calhar, 1/10 das tentativas dele. Assim como qualquer empresário ou qualquer pessoa de destaque na sociedade hoje em dia, Zé. As pessoas que realmente tiveram um impacto muito forte e muito grande na humanidade e na nossa evolução, olha, vais mais longe. Quantas invenções o Thomas Edison teve, que hoje ainda continua a ser uma base para aquilo que é a nossa vida no dia-a-dia. Olha, para a parte do filamento da lâmpada, por exemplo. Percebes? Olha, voltamos aqui ao mesmo princípio. Onde, supostamente, os negativos e as pessoas pessimistas diriam assim, ele criou a lâmpada, mas falhou 1000 vezes. E a resposta dele seria, não, eu não falhei 1000 vezes. Foi um processo que tinha 1001 passos. Foi ao milésimo primeiro. Exatamente. É tão simples quanto isso. Zé, quantos fracassos a Tesla já teve até lançar o primeiro carro no mercado? Vamos acontecer. É um bocado como o Steve Jobs, na altura. O Steve Jobs primeiro dizia o que queria, não tinha o produto sequer pronto, e depois eram os engenheiros que tinham que se desenrascar para corresponder àquilo que ele disse e que prometeu ao mercado. E muitas vezes não conseguia. Estás a perceber? Mas foi preciso correr riscos. Vê bem aqui a perspectiva e a mentalidade do Steve Jobs. O Steve Jobs era um visionário, como nós somos. Um bocado, cada um à sua maneira. Portanto, não temos essas ambições globais de afetar a humanidade. Ou até temos, mas de outra perspectiva. Se o líder acredita naquilo e diz isto é possível, ele só tem que fazer com que a equipa acredite. Porque se a equipa acreditar, ela vai percorrer caminhos para conseguir tornar aquilo possível. Agora perguntas assim. O que é que aconteceria se tivéssemos um Steve Jobs da vida em que diz assim, vamos fazer apenas como a Microsoft, vamos fazer apenas aquilo que é possível e que é o próximo passo lógico. Zé, andámos sempre a passo de caracol. E o que é que começou a acontecer com a Microsoft? Começou a ficar para trás. E era líder, sempre foi.
E a Apple hoje continua a ser líder precisamente por esse arrojo que tem. Hoje, se calhar, já numa geração diferente, o arrojo não é assim tão grande quanto isso, de geração para geração, nomeadamente dos telefones, mas isso é um pequeno detalhe. Mas a ideologia e o DNA da empresa, ou a ADN da empresa, era realmente de estar um passo à frente daquilo que era expectável deles. Estás a entender? Por exemplo, nós vemos hoje em dia, ainda no outro dia estava a olhar para a televisão, a evolução que os dispositivos e que os ecrãs e etc. tiveram em meia dúzia de anos. Foi preciso que algum louco, por exemplo, em relação aos telefones dobráveis, um ecrã que dobre, isso para a maior parte das pessoas, a primeira pessoa, não sei quem foi, que idealizou isso, e muito antes de nós termos esses dispositivos na mão propriamente dito, já para aí há 10 anos que essa tecnologia existe, foi preciso que algum louco tivesse pensado nisso. Ou seja, tivesse corrido riscos. Provavelmente, nos primeiros 100 ecrãs que foram feitos, todos partiram. E hoje em dia tens telefones funcionais que as pessoas andam na rua, uma coisa muito banal. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Agora, de que é que me adianta a mim eu estar a elogiar o outro, de estar constantemente a deitar-me abaixo, se eu não percebo o que está no cerne da questão? Aquilo que me impede de vencer na vida, e vencer na vida, volto a frisar, não tem nada a ver com ser multimilionário, com ter um Ferrari estacionado à porta, não tem nada a ver com isso. Vencer na vida é eu estabelecer uma visão grandiosa ou criar uma visão grandiosa para a minha vida, seja ela qual for. Se é morar no meio da serra, numa cabana e guardar cabras, essa é a tua visão grandiosa. E conseguires vencer na vida significa que tu conseguiste alcançar aquilo. Para mim isso é que é vencer na vida. É dizer, eu estabeleci uma meta, consegui alcançá-la, fui feliz ao alcançá-la e, portanto, venci na vida. E há pessoas que podem vencer na vida com 16 anos de idade, outras só com 70. Estás a perceber? Mas é obrigatório que se corram riscos. Eu digo sempre às pessoas, aquilo que normalmente, olha, ainda mandei hoje numa mensagem que mandei para o grupo do Experience Day que vem no sábado. Nós temos de estar dispostos a ouvir, se calhar, coisas desconfortáveis e coisas um bocadinho fora da caixa, a amplificarmos a nossa visão e a expandirmos a nossa mentalidade. Porquê? Eu vejo muitas pessoas que andam anos e anos a dizer, mas eu já sei tudo. Tu dás uma sugestão, devias fazer isto. Já tentaste fazer isto? Já tentei. Eu já sei disso. Eu disse, sabes disso, porque é que nunca fizeste? Ou seja, ficamos sempre no conhecimento e não na prática. E mais uma vez a sabedoria só vem da prática. Certo? Portanto, eu digo, é preferível eu errar 10 vezes e com cada erro eu aprender aquilo que não funciona, mas arriscar, do que estar toda a vida frustrado, estagnado, na minha suposta zona de conforto, no meu cantinho, ninguém me chateia, mas ando a vida toda revoltado interiormente, super desequilibrado, desenvolvo problemas de saúde, não estou disponível para as outras pessoas, estou irritado com toda a gente, estou de mal com o mundo, mas ok, mas tenho as minhas continhas pagas ao fim do mês. Mas não sou rico. Compreendes onde eu quero chegar? Claro. Quantas pessoas nós conhecemos que até têm salários altíssimos ou que têm um rendimento mensal altíssimo e que têm vidas extremamente vazias? E tens pessoas que arriscam, que podem dizer assim, olha, eu faço aquilo que eu adoro. Só me traz 3.000 euros por mês. Mas eu amo aquilo que faço. E tu vês uma vida naqueles olhos que diz assim, isso é que é vencer na vida. Até os vejo com menos que 3.000 euros. Mas percebes onde é que eu quero chegar? Sim, sim. Fazendo aqui uma retrospectiva, não tem necessariamente que ter a ver com a nossa vida, ou a vida já comigo incluído. Qual é que achas que foi o maior risco que tu correste até hoje, na tua vida? O meu maior risco E que te abriu as portas para algo foi o meu extraordinário. divórcio. Esse foi o meu maior risco. Luís, o meu maior risco foi o meu divórcio. Eu vou-te explicar porquê. Quer dizer, também muita gente não sabe destes pormenores, não é? Mas é assim, eu saí de uma vida com uma estabilidade económica poderosa, e talvez aí um bocado a incredulidade da parte do meu ex-marido, que não se acreditava que desse certo um divórcio, que eu quisesse um divórcio, porque eu não tinha como depois me sustentar, porque o meu trabalho era com ele, no escritório dele, automaticamente deixando de trabalhar com ele, não tinha trabalho, certo? Portanto, e eu aí arrisquei tudo. E andei de porta em porta,
Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Andei de porta em porta, de escritório em escritório no Porto, de advogados conhecidos e amigos, e ninguém me deu trabalho por causa dele. Para não ficarem mal. de mal com ele, Sim. estás a perceber? E, portanto, alguns provavelmente ligaram-lhe, olha, posso dar trabalho à tua ex-mulher, à tua mulher, à tua ex-mulher? E provavelmente ele deve ter dito, oi, não sei o quê, não sei o quê. Não sei, não faço ideia, mas o que é certo é que não se abriu porta nenhuma. E, portanto, foi um grande risco que eu corri. Pois. Agora, se me arrependi, claro que não me arrependi. E, também há de haver pessoas, aliás, eu tive pessoas, família, pessoas muito chegadas a mim, que diziam, o que tu vais fazer? Mas tu o que é que vais fazer? Tu pensa bem, tu vais deixar isto, vais deixar aquilo, e o que vais fazer da tua vida? Foi o maior risco da minha vida. E ainda bem que o fiz. Não estou absolutamente nada arrependida. Passei uns maus bocados na transição, passei. É a fase de adaptação. Claro que passei. Mas não estou a falar, não me estou a referir sequer a maus bocados de falta de dinheiro ou a parte económica. Nem foi isso propriamente o que me fez mais moça nessa fase de transição. O que me fez mais moça foi conhecer as pessoas verdadeiras. Verdadeiramente. Pois. Quem estava do meu lado e quem não estava. Essa parte a mim foi, para mim, surpresas desagradáveis. foi muito dolorosa. Eu cheguei a uma altura, aliás, nós já nos conhecíamos nessa altura, depois, mas eu cheguei a uma altura que eu tinha dúvidas se ia superar. Se eu conseguia superar essa parte de... Pá, foi doloroso, foi. Foi doloroso? Foi. Mas faz tudo parte. Isso foi bom, foi doloroso. É tal dor de crescimento. Foi péssimo, não é? Eu sofri muito, chorei muito e passei por uma fase muito difícil nesse aspecto. Mas foi bom, porque fiquei a conhecer as pessoas que valem a pena. Exatamente. E estava enganada em muita gente. Completamente enganada. Sabes que isso no fundo... Isso fez-me bem. Exatamente. No fundo tu fizeste aí uma seleção natural. Completamente. Foi a vida. A Exatamente. vida encarregou-se. Daqueles que interessam ou que não interessam estar A contigo. vida encarregou-se de dizer assim, olha Maria José, pega, os teus amigos são estes. E agora vais ficar a saber se valeu a pena ou vale a pena. Olha para este e olha para este. E acabou. E segui em frente, pronto. Fui muito forte, fui muito corajosa. Hoje consigo realmente estar de fora e olhar para momentos que tive e dizer, caramba, como é que eu consegui ultrapassar isto, mas consegui. Sabes que no fundo quando, portanto, temos a incerteza, a dúvida, o tal risco que estamos a falar, mas quando aquilo que te motiva a sair de uma situação que te é desconfortável é superior a esse medo do desconhecido, por mais que venhas, que até possas conscientemente dizer, provavelmente eu vou sofrer, provavelmente eu vou passar por momentos muito, muito, muito difíceis, mas como aquilo que te estimula a tal liberdade que já falaste também, o te sentires livre tinha um peso muito superior. Para mim o mais importante nessa altura, exatamente, sentir-me livre, era deixar de ser Maria José Leitão, não sei o quê, Mulher de fulano. Mulher de fulano, para passar a ser... Não, eu na altura até nem assinava Maria José Leitão, eu assinava Maria José não sei o quê. E tirar esse não sei o quê do meu nome, no registro civil, foi um alívio total. E passar a usar Maria José Leitão. Foi assim uma coisa... Ou seja, quase recuperas a tua identidade. Exatamente, é isso. É recuperar a minha identidade, dizer, esta sou eu, bora lá ver o que é que isto vale, para que é que isto presta, o que é que eu sei fazer, o que é que eu não sei fazer, para que é que sirvo, percebes? Embora eu não precisasse provar nada a ninguém, porque... Mas precisavas provar a ti mesmo? Os mais de 20 anos que eu já tinha vivido, eu já tinha provado imensas coisas, não é? Imensas coisas. Mas precisavas provar mas não para mim. E essa é a pessoa mais importante, é provar-te a ti mesmo. Pronto, mas só a partir daí é que eu consegui provar e ver-me a mim ao espelho e dizer, esta sou eu. Porque até aí eu não me identificava minimamente. Tu até aí tinhas que corresponder a um personagem, entre aspas, social. No fundo, nunca deixei de ser eu. Sim, Como tu sabes, não é? Eu nunca deixei de ser eu.
esta minha parte de comunicação, de extrovertida, direta, independentemente etc. com quem fosse, ou não interessa, sempre fui eu. Mas tinha que ter um bocadinho mais de contenção, não é? Na sociedade, pronto. Não me estou a imaginar a Maria José não sei o quê, pintar o cabelo de rosa. Entendes? Não concebo. Sim. Não se enquadraria. Também não estou a dizer que fiz isso para pintar o cabelo de rosa. Estás a perceber? Sabes que esta coisa por acaso estás a falar disso, mas eu acho que essa coisa do cabelo colorido e etc, no fundo foi mais uma afirmação, um grito de liberdade, no fundo, que tu foste dando ao longo dos anos. Não sei. Se fosse, teria escolhido uma cor berrante. Não. Até porque, não sei, eu não vejo muito isso por aí. Eu vejo isso como uma extensão, ou seja, há aqui rebeldia, mas também sei ser uma lady. Entendes onde eu quero chegar? Não sei, talvez, não sei. Eu pelo menos sempre interpretei dessa maneira. Pronto, pode ser. Assim, a minha filha mais nova, mais velha. Olha, é que pois, nem mais longe. Pronto, mas essa já há muitos anos antes, não é? Já pintava o cabelo de azul, azulão, pronto, vermelho e não sei o quê. Se eu gostava e queria para mim, não. Quando ela pintava, eu nunca imaginei pintar, não. Estava fora de cogitação alguma vez eu pintar o meu cabelo como ela. Portanto, não era coisa que eu quisesse para mim, de maneira nenhuma. Mas também nunca passou pela cabeça um rosinha, percebeste? Pois. Estás-me a entender? Nunca. Isso veio depois, veio a Maria José Leitão. Maria José Leitão depois, sei lá... Sabes que é curioso, estás a falar essa coisa dos nomes e agora está-me a ocorrer uma coisa. Como tu sabes, tu conheceste-me como Miguel, quer dizer, talvez na altura Luís Alves... nunca te conheci como Miguel. Pronto, eu conheci-te sempre altura, como... Pronto, profissionalmente eu sempre... O primeiro nome é Luís. E o último é Alves. E o último é Alves. Eu na escola, na chamada, não é, na escola, era sempre Luís Alves também, que era o primeiro e o último. Mas depois, eventualmente, as pessoas acabavam por me tratar por Miguel. Portanto, que eu sou Luís Miguel. E em casa, aliás... Toda a gente trata por Miguel. Neste Miguel. último sábado, fui tratado por Miguel. Exato. Certo? Pronto, estamos a falar de uma amiga de infância. No fundo, quando eu comecei a utilizar de uma forma firme o Luís Alves foi quando entrei numa escola que não era a escola onde a minha mãe dava aulas. Foi quando fui para o liceu. Quando fui para uma zona longe de casa. Aí eu quis ser tratado por Luís. E foi nessa altura, eu acho que houve uma transição em mim. Tipo, agora é que é para valer, agora é que eu vou mostrar o que é que eu sou capaz. Porquê? Porque enquanto tu estás no seio familiar, enquanto continuas a ser o Miguel, tu és sempre aquela pessoa, conforto. Ok? Tens tu, no teu caso, no meu não, mas no teu caso deverias ter uma certa zona de conforto, não? Não era zona de conforto, era aquilo que as pessoas esperavam ou não esperavam. Olha, faça este paralelismo em relação ao que tu acabaste de dizer. Tu podias ir até um determinado limite, mas perante a sociedade tu tinhas que manter ali um papel. Pela posição dos meus pais, ligação à igreja e tudo isso, eu tinha que manter ali uma serenidade, eu não podia ser arrojado demais. E eu acho que criei na minha cabeça que o Miguel era essa pessoa bem comportada, muito respeitadora, muito, como é que se costuma dizer? Muito diplomático e etc. Portanto, que não fugia do normal. O Luís vem como aquela pessoa que continua com essa essência, portanto, os valores continuam os mesmos, mas, no entanto, que se atreve a mais. E, portanto, eu acho que foi a partir do momento em que eu comecei a tirar o curso de design de moda, e, aliás, antes de tirar o curso de design de moda, quando eu comecei a trabalhar no têxtil, na altura, inicialmente na Massimo Dutti e depois na Trottleman, aí o Luís entra em cena. Ou seja, agora estou sozinho, agora tenho que mostrar o que vale. Estás a perceber? Então aí fui muito rapidamente até ao topo. Quer dizer, eu era um part-time na Massimo Dutti, rapidamente me tornei comissionista e destacava-me imenso nas vendas. Sou convidado por uma cliente da Massimo Dutti para ser gerente da Trottleman com 18 anos. Não é normal tu seres convidado para gerente com 18 anos. Normalmente já tens de ter muitos anos de experiência. Mas por aquilo que eu mostrava, portanto, aí foi a matar. E aí, óbvio que eu tinha sempre um travão, quando chegava a casa, quando estava com a namorada na altura, tinha sempre um travão. Era sempre aquela coisa, não, fica aqui, não faças muita poeira, não grites muito, aqui sereno, tudo isso, aquela vidinha do ram-ram, como a maior parte da população tem.
Tipo, trabalha para teres um salário estável, pagares as tuas continhas até chegar à reforma e na reforma é que vais ser feliz. Que é o maior equívoco de todos. Mas, então onde eu quero chegar, eu acho que o Luís foi no fundo, ok, agora é que eu tenho capacidade de estar cá para fora. E no fundo, tu entras numa fase em que eu já estava nessa jornada e dás-me a faísca final que eu precisava. Compreendes? Portanto, lá está, nada acontece por acaso. Tu apareceste no momento que eu precisava que tu aparecesses e eu apareci no momento que tu precisavas que eu aparecesse. Portanto, estas sincronicidades, não é, que se fala. E a partir daí, acho que o correr riscos é uma coisa tão banal para nós que nós nem pensamos que estamos a correr riscos. É mais um dia. Não, quer dizer, vamos lá ver, há correr riscos e correr riscos, não é? Nós estamos a falar correr riscos não é de milhões, não é Mas às vezes há coisas graves que a gente podia correr um risco, sei lá, agora não me ocorre assim nada de repente, mas uma coisa assim muito... Mas o grau, percebes? a grandiosidade ou o grau de intensidade do risco não é necessariamente proporcional, por exemplo, a um valor financeiro ou uma mudança tão radical quanto tu possas imaginar. Às vezes, o pintar o cabelo é o risco maior que a pessoa pode correr. Por exemplo, ou Isso depende um muito, corte de cabelo. isso depende muito da perspectiva da vida de cada um. Exatamente. Percebes? Às vezes, vamos imaginar, tens uma família extremamente fechada, muito religiosa, por exemplo, em que há regras muito específicas, portanto, há religiões que têm regras específicas sobre corte de cabelo e etc. Se a pessoa corta o cabelo, é considerado uma irreverência tal, e é uma coisa banal, toda a gente corta o cabelo todos os dias. Tu és uma pessoa que muda de corte ou de penteado 20 vezes por ano, se calhar. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, dependendo do enquadramento e daquilo que é a circunstância da pessoa, não é necessariamente um risco grande uma coisa que seja muito visível. Para ti pode ser uma coisa banal. Mas para alguém que está habituado àquela mesma vida durante décadas, qualquer coisa que fuja dentro desse padrão já é um risco gigantesco e que pode estar tudo a perder aquilo que ela conhece. E portanto, o que é que eu quero dizer? Se, Zé, muito recentemente, e eu pessoalmente, estamos a falar na parte profissional, riscos que as pessoas nem têm noção que eu corri, muita coisa que aconteceu nos bastidores e que ninguém vê, mas eu hoje tenho a certeza que se não tivesse corrido esses riscos, eu hoje não teria, sei lá, a segurança para estar tão confortável no desconforto. Compreendes? Zé, se calhar há 2 anos, portanto, final de 2022, exatamente está a fazer agora 2 anos. Há 2 anos atrás. Tu não sonhavas estar aqui. Não estou a falar da casa, aqui, Não, nesta altura, estamos. profissionalmente falando. Não. E aos olhos das pessoas, isto pode parecer contraditório, porque eu acho que as pessoas estão muito habituadas a quantificar o sucesso de alguém por aquilo que se vê nas redes sociais. Mas isso... E tu já sabes que nós não temos por esse hábito, mas aquilo que na cabeça das pessoas a pessoa ostenta, ok, é sinónimo de sucesso. Eu acho que nós nunca tivemos tão bem e eu não preciso de estar com essa necessidade de ostentar ou de mostrar alguma coisa. Nunca estivemos tão confortáveis na nossa pele, digamos assim. Acho que independentemente daquilo que as pessoas acham ou deixam de achar, que nós estamos realmente num processo de crescimento muito grande. Há coisas, por exemplo, extraordinárias que aconteceram esta semana mesmo e que têm a ver com uma ambição minha que as coisas vêm a ter até mim, sem eu estar a fazer nenhum esforço para isso, mas apenas mandando para o universo aquilo que eu realmente quero. E o ser reconhecido por essas pessoas. Portanto, para mim, é sinal de que eu, seja no sentido prático, ou seja, de um risco que a pessoa vê, ok, ele fez uma mudança, ele está com um projeto novo, etc. Mas há imensas coisas. A escola da vida é um risco que eu vou correr. Mas que eu acho que, independentemente do que quer que seja, acho que o benefício que vai trazer para a comunidade é tão grande, tão grande, tão grande, que eu estou disposto a correr esse risco. Porque é um projeto que está a demorar meses a implementar. Ainda nem sequer começamos com o conteúdo. Estamos a fazer a infraestrutura. Mas é algo que eu quero fazer, é algo que eu sinto que preciso fazer. Zé, se vai ser um sucesso ou não, eu não tenho como saber. Mas eu estou a fazer tudo para que, caso as pessoas adiram, caso as pessoas estejam abertas a esta minha filosofia e esta oportunidade que eu vou lançar, que
que tenham disponibilidade e que tenham com qualidade. Estás a perceber? Certo. Imensas coisas, por exemplo, tu sabes que ao longo dos anos eu nunca tinha feito publicidade, nem tinha feito, portanto, anúncios e etc. E já estamos há mais de um ano com anúncios. Foi um risco que eu corri, foi um investimento altíssimo que tive que fazer, mas valeu a pena o risco. Neste momento, eu não sei... Isso não vale a pena. Isso se tivesse corrido mal. Era uma experiência, Zé. Pois, é isso Era uma que as pessoas experiência, têm que mas pensar. se eu não tivesse corrido o risco, eu não sabia se funcionava ou não. Exatamente. Exatamente. Eu hoje, eu vejo muitas pessoas, vamos imaginar, eu tenho 1 milhão de seguidores nas redes sociais e tenho 5 mil alunos. Uau, que sucesso. Mas eu tenho, por exemplo, no Instagram, acho eu, 20 mil ou 21 mil, não faço ideia quantos seguidores tenho, e no Facebook, 23, 24, não faço ideia. Apenas com essa quantidade, portanto, mais uma vez, não é proporcional, eu acho que já estou a caminho de quase 13, eu não tenho a certeza se já passa os 13 mil ou se está muito próximo dos 13 mil alunos. É muito diferente. Eu ainda no outro dia estava a ver publicações de uma pessoa que eu sigo pontualmente, não sigo muito porque é mais para negócios, para empresas. Essa pessoa é uma pessoa que faz uma publicação hoje nas redes sociais. Aliás, até vou dar esta quantificação em 24 horas. Fez uma publicação ontem, por exemplo, esta hora, e vais ver as publicações e tem 3 curtidas, 4 curtidas. Vês os eventos dele sempre cheios. E foi o primeiro português que conseguiu faturar acima de 1 milhão de euros com o lançamento digital. E tu dizes assim, há qualquer coisa aqui que não está a bater certo. Porque aquilo que as pessoas esquecem é que o mais importante para qualquer empreendedor na era digital não tem nada a ver com o número de seguidores. Tem a ver com a lista de e-mails dos subscritores. E nesse aspecto eu estou muito bem servido. Tenho uma comunidade muito grande. Compreendes? Que é muito superior àquilo que eu tenho nas redes sociais. Portanto, só para as pessoas perceberem que há muita gente que opta por não ter redes sociais e não seguir as pessoas nas redes sociais. Mas tem uma forma de se comunicar comigo. Ou eu tenho uma forma de me comunicar com ela. Percebes? E isto só com riscos. Porque, mais uma vez, se eu fosse a seguir as métricas daquilo que toda a gente me diz que é fundamental, eu estaria focado apenas, sendo totalmente franco, eu tinha que fazer umas dancinhas no TikTok para chamar a atenção para ter 100 e tal ou 200 ou 300 mil seguidores. Isso iria acrescentar alguma coisa à minha carreira? Muito pelo contrário, ia-me subtrair. Então, se isso iria subtrair, eu estou disposto a correr o risco, a tentar coisas diferentes para alcançar os meus objetivos. Não que isso seja visível aos olhos da sociedade. Mas eu também não me importa o que é que a sociedade acha. Importa-me sim aquilo que eu estou efetivamente a fazer. As vidas que eu estou a impactar. Estás a perceber? A quantidade de pessoas que já leram os meus livros, que fazem os meus cursos, que fazem a minha mentoria, que participaram nas experiências. Isso é o mais importante. Estas experiências, a primeira experiência que vamos ter no sábado, é um risco. Claro que é um risco. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é uma coisa diferente que eu nunca vi ninguém fazer. Receber as pessoas em casa para fazer uma formação de desenvolvimento pessoal. Nunca vi. Numa empresa, num auditório, ok, que é teu, tudo bem. Mas em tua casa é uma coisa arriscada. Aliás, nós já muitas pessoas nos disseram, eu não sei como é que vocês têm coragem. Porque nós estamos dispostos a arriscar porque queremos fazer a diferença. Nós não queremos ser apenas mais uns. Porque a minha vontade, e agora a Maria José também junto nesta jornada, de ajudar as pessoas é 100% genuína. Nós não estamos aqui apenas para pôr frasezinhas bonitas nas redes sociais. Nós queremos ter um impacto profundo na vida das pessoas. Mais uma vez, por exemplo, uma das estratégias principais no marketing, no que diz respeito a desenvolvimento pessoal, são os testemunhos. E tu vês que eu raramente publico testemunhos. Poderia pedi-los, poderia fazer esse jogo. Mas eu acho que estou a invadir a privacidade do meu cliente. Quando há uma superação tão grande e ele às vezes sente-se desconfortável de falar sobre isso. Como eu tenho clientes de anos na mentoria, os respectivos companheiros não sabem que eles fazem mentoria. Eu tenho que respeitar, eu tenho que criticar essa decisão, não tenho que criticar, eventualmente os companheiros acabam por saber. Até porque vem que há uma mudança tão grande, alguma coisa tem que acontecer, certo? Não é do nada que as pessoas se transformam tanto, pronto. Ou seja, elas correm o risco de estar a fazer um processo que até pode ser mal visto pela família, mas elas estão dispostas a pagar esse preço. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, nós podemos falar aqui de 1001 riscos que nós corremos, inclusive a todos os dias, nomeadamente nas nossas decisões. Tu tens uma proposta, tens uma situação que precisas resolver, qualquer coisa. Existe aquilo que é o teu padrão. Ok, normalmente, pelas circunstâncias normais, eu diria não, ou diria sim.
O que é correr risco? É fazer ao contrário. É dizer assim, e se eu, agora em vez de dizer não, dissesse sim? Qual era o que era o pior que poderia acontecer? Era uma tentativa falhada. Exato. Então vamos dizer que sim. E vamos ver o que é que a coisa dá. Exatamente. Zé, há pessoas que me escrevem e pessoas que ao longo dos anos me têm contactado, que me contam longas histórias e etc. E que me dizem do género, eu não tenho oportunidades, toda a gente tem oportunidades e eu nunca tenho oportunidades, eu não tenho sorte nenhuma. Pequenas decisões, Zé, como tu dizeres que sim a uma pessoa que conheces, a um convite para ir tomar um café, qualquer coisa do género. A oportunidade pode estar ali, mas tu não sabes porque estás sempre fechado à espera que seja aquela coisa do ganhei o Euromilhões, ganhei a Mega Sena. Exatamente. Por exemplo, que há tempo estava a conversar com uma pessoa e ela estava a dizer, não sei o que, o meu filho não tem sorte nenhuma, tem 30 e não sei quantos anos e tirou um curso superior e não arranja emprego e está a trabalhar no supermercado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu disse assim, mas olha, há oportunidades no estrangeiro. Há oportunidade. Eu até posso ajudar nisso. Porque eu até conheço algumas pessoas e posso dar uns Uma palavrinha contactos. assim. E sei que há oportunidades a ganharem muito bem no estrangeiro. Nem pensar, o meu filho no estrangeiro? Não, isso não, nem pensa. Não quero longe de casa. Eu digo assim, então é preferível ele estar num supermercado a ganhar 800 euros, a trabalhar ali como um forte e feio, do que ganhar 3 ou 4 mil fora, fazer um bom mielheiro, estar lá meio ano e vir embora, por exemplo. E ter uma experiência. E ter uma experiência de vida e quem sabe as oportunidades. As portas que se abrem, sim. E as portas que se abrem. Tentei ali tudo e mais alguma coisa, mas as pessoas não estão abertas a correr riscos. Mas depois queixam-se. E ainda se queixam. Ou seja, não têm legitimidade nenhuma para se queixarem. Mas não têm. E depois eu terminei a conversa, como termino sempre nestes casos, quando as pessoas querem muito mas uma não coisa. estão dispostas a pagar. Não, eu digo assim, cada um tem a vida que merece. Infelizmente. E ainda por cima tu és visto como E as pessoas mal olham educado. assim para mim e eu disse, não é? Cada um tem a vida que merece. Se quer ter melhor vida, tem que lutar por ela, tem que ir em frente, tem que correr riscos, tem que sair da cadeira, tem que se levantar. Claro. Então, mas se não... Mas hoje, vê bem como é que as coisas estão. Esse tipo de narrativa que hoje nem precisas te levantar da cadeira para ter sucesso. Sim, exatamente. Hoje em dia nem precisa. Quase nem é preciso. Basta ser jeitoso, basta ter um bocadinho de... Zé, basta teres um telefone, internet. Quantos miúdos de 12 e 13 anos são multimilionários com um telefone apenas? Pronto, está bem, mas isso... Entendes? Também não temos de ser todos assim, não é? Zé, mas hoje é um mercado. Há muita coisa que se pode fazer, sem dúvida nenhuma. Olha, por exemplo, eu não sei se te lembras de uma história. Eu não sei há quantos anos é que essa senhora fez mentoria comigo, brasileira, e que uma das principais reclamações que ela tinha era que o filho não se aplicava nos estudos e que só queria jogar computador. Um jogo qualquer específico, não sei, não faço ideia que jogo é que era. Acho que já contei esta história num vídeo do YouTube. E a senhora sempre a reclamar, e eu dizia, quer dizer, está sempre a bater na mesma tecla. Tentei sugerir algumas atividades para ver se realmente o rapaz largava o vício. Disso, por acaso. Pronto. E o rapaz, entretanto, portanto, ela começou a dizer, ele é tão chato com o jogo que tem um bloco de notas com os erros todos do jogo. Porque no nível não sei quantos há lá uma coisa que aparece lá um quadrado que não devia lá estar, e porque o personagem não sei o que depois... Ou seja, ele estava numa perspectiva técnica a ver um rapaz de 14 anos. 14 anos. Ou 13 ou 14. E eu disse-lhe assim, aí caiu uma ficha. Eu disse assim, espera lá. Mas ele é assim tão interessado nisso. E quer tirar o curso de programação, de computadores e não sei o que mais. E eu não quero nada disso. Ele tem que ir para a medicina ou para a advocacia e não sei o que, porque é isso que dá futuro. Ok. E aos poucos comecei ali a amolecer. Atenção que eu não conhecia o rapaz de lado nenhum, nem o rapaz me estava a pedir nenhum favor. Certo? Mas vendo aquela frustração, aquela resistência que a mãe tinha com o filho e os atritos que surgiam na família, discussões e etc. Então eu tentei mudar aqui a perspectiva. E disse assim, já que ele é tão talentoso a identificar erros,
Então vou-lhe dar uma sugestão. Escreva um e-mail, portanto vai com o seu conhecimento que ele é menor, escreva um e-mail à empresa responsável por esse jogo, portanto à editora desse jogo, não é? Que era uma empresa japonesa, e especifica, olha, o meu filho é o usuário do vosso jogo, detectou o erro X, Y e Z, até manda aqui um print screen e etc. daquilo que ele está a falar. Portanto, se tiverem alguma necessidade de verem quais são os erros que ele identificou, marcamos para uma videoconferência. Como tu deves imaginar, há muitos brasileiros a trabalhar no Japão. E havia pessoal brasileiro na equipe. Eu não sei se era a Konami, portanto era uma empresa muito grande de jogos. A EA Sport, não sei. Não me recordo qual era o jogo. Eu acho que tinha a ver com aqueles jogos de batalhas. Não sei, mas lá está. Isso escapa-me porque não sou usuário. Mandou. Pediram uma videochamada. Portanto, óbvio que foram verificar se aquilo que o rapaz, que a mãe descreveu, se era verdade. Detectaram esses erros e do género, quer dizer, nós temos aqui engenheiros que não detectaram isto e um miúdo de 14 anos consegue detectar. Então queremos fazer uma videochamada. Conclusão. Esse rapaz, eu nunca mais, portanto já há 2 anos que eu não sei nada dessa senhora, mas 2 anos, pelo menos eu tenho conhecimento dessa história. No final da chamada, fizeram-lhe uma proposta para ele ser um beta tester, ou seja, para ele testar todos os lançamentos da empresa. Fazer. E o trabalho do rapaz não era só jogar. Era rodar o jogo todo, nas plataformas todas, nos níveis todos e não sei o que mais, para identificar se haviam erros. O rapaz com essa idade, eu não te quero dizer valores errados, mas era em dólares, isso sei que era em dólares. O rapaz com 13 ou 14 anos, mais uma vez, de uma coisa que a mãe o criticava severamente por ele se dedicar, o rapaz eu acho que começou a ganhar entre 4 a 6 mil dólares por mês. Ganhou um estágio. Portanto, o rapaz nem sequer continuou os estudos. Ele foi logo pela empresa encaminhado para a parte de engenharia e coding, portanto, codificação e escrita, a linguagem web. E o rapaz, pelos vistos, segundo aquilo que eu sei, já tinha previsto, quando fizesse 18 anos, mudar-se para o Japão, trabalhar na casa-mãe durante 1 ano ou 2 e depois trabalhar numa sucursal noutro país mais próximo do Brasil. Com um salário altíssimo, tipo 12 ou 15 mil dólares por mês. Foi um risco que a mãe correu, de deixar o filho entregue ao vício, que não era vício, portanto o rapaz tinha um olho muito crítico, certo? Correu o risco de mandar o e-mail, portanto, óbvio, quando eu lhe disse para mandar o e-mail, eu já tinha um objetivo. Eu, pessoalmente, tipo, ela se calhar, eu não sabia o que é que ia acontecer, mas eventualmente, se a empresa era uma empresa tão grande, eles querem ser os melhores. Então estariam abertos a receber uma crítica construtiva. Claro. E a empresa, também disposta a correr riscos, em vez de dizer assim, não, isso é um erro, nós já estamos por dentro disso. Não, disse, se alguém identificou, vamos falar com essa pessoa que identificou. E vamos trazê-lo para a nossa equipe para tornarmos os nossos jogos futuros melhores. Estás a perceber? São riscos. E provavelmente aquela mãe ficou com o coração em aperto. Tipo, aos 18 anos o meu filho vai trabalhar para o Japão, mas por outro lado super orgulhosa a dizer assim, eu dei uma oportunidade ao meu filho e deixei que ele desenvolvesse o talento a fazer o que ele gosta e se calhar ainda vai ser um grande programador. Exatamente. Estás a perceber onde é que vai chegar? Portanto, aquilo que tu disseste e muito bem, que cada um tem a vida que merece, eu também sou defensor disso. Como já o disse no passado, a primeira vez que eu ouvi que alguém me disse isto na minha cara, a minha vontade era de bater na pessoa, porque eu não gostei daquilo que eu ouvi na fase da vida que eu estava a viver na altura, 2013, meu ano de crise existencial, mas hoje tenho a certeza absoluta que aquela pessoa tinha 100% de razão. Porque, de facto, o merecimento nós temos que fazer por merecer. Não é eu não tenho sorte nenhuma. Eu tenho que construir a minha sorte. Eu tenho que atrair essa sorte. E atrair essa sorte é estar disposto a molhar-me, a andar à chuva. É estar disposto a aprender que, para que eu consiga chegar ao topo da montanha, muitas vezes eu tenho que cair. Eu não vou... Ainda hoje, nesse mesmo podcast que eu estava a ouvir, o cientista social estava a dizer o seguinte... Quando vais para o ginásio a primeira vez, tu não vais fazer um levantamento de supino, portanto, que é aquele com barra no peito, com 200 kg, à primeira vez. Mas se calhar vais a primeira vez, fazes com 40, e ficas surpreso que na semana seguinte, quando vais repetir outra vez aquele dia de treino, já pegas em 45 ou em 50. E dizes assim, se continuares a insistir e a persistir, o teu corpo vai se adaptando a cada semana e eventualmente chegas aos 200. Mas não é só de uma vez, mas é preciso correr riscos. Hoje, por exemplo, fiz um treino num horário completamente diferente do que me é normal
eu treinaria por volta das 7h30, 8 horas da noite. Hoje treinei da parte da manhã porque temos visitas em casa. Eu hoje, nem te disse, é a primeira vez que estou a dizer, eu hoje treinei pernas, que é um tipo de treino que eu não gosto. É o grupo muscular que eu menos gosto de treinar. Mas talvez, porque agora a vida do campo, como eu costumo dizer, me tem exigido muito trabalho de pernas, nomeadamente o carregar a lenha para aquecimento para casa. Mas isso é trabalho de mãos e de braços, não é de pernas. O que é que está a sustentar? Está-te a sustentar a parte abdominal, que tens que segurar a coluna, porque estás a carregar 2 sacos, e depois ao caminhares, tens que levantar a perna e tens de ter força. Para mim não faz sentido, Mas é mais braços. Não, os braços estão apenas a suportar. Ok. As pernas é que te fazem locomover e movimentar no espaço, certo? E claro, sempre que te baixas para levantar, para te ergueres com os sacos, estás a fazer exercício de pernas e de costas também. Pronto. Hoje fui para um peso que eu nunca tinha ido antes. Eu hoje esgotei os discos todos que eu tenho de pesos em trabalho de pernas, em agachamento. E eu fiquei tipo... Eu consegui o máximo... E dizes que aqui que é mais difícil. E é mais difícil por causa da altitude, e isto tem tudo a ver com a gravidade, etc. E com mesmo o ar, portanto, que tem menos oxigênio, etc., por causa da altitude. Mas é curioso que eu hoje, não sei com que mentalidade eu fui para o treino, mais uma vez num horário que era desconfortável, e resolvi arriscar, ou seja, eu andava a jogar pelo seguro. Resolvi arriscar. A primeira vez fiz, ok, vou aumentar mais, aumentei 4 vezes. Até que chega à última, com os discos todos, não tinha mais discos. Os grandes, portanto os pequeninos não pus, nem tinha espaço na barra, já não cabia mais. E olho para a barra e disse assim, eu consegui fazer a última série de 8 repetições, com este peso todo, que é 20 quilos acima do meu máximo até hoje. Foi preciso correr um risco. É óbvio que esse risco que eu corri é que vai fazer com que haja aqui uma destruição das fibras musculares da minha perna, da minha coxa, e que vai crescer para se adaptar a este novo estímulo. Mas se eu me mantivesse sempre na mesmice, o meu corpo não se desenvolvia. Entendes? Portanto, é preciso correr riscos. E acho que uma das coisas que nós conseguimos perceber muito bem, e quem pratica desporto e faz ginásio consegue entender muito bem isto, se nós não estamos dispostos a tentar um peso um bocadinho mais pesado, nós nunca vamos ter desenvolvimento. Compreendes? Na vida é rigorosamente a mesma coisa. Se nós não estivermos dispostos a arriscar um bocadinho mais longe, um bocadinho mais forte, um bocadinho mais rápido, nós vamos estar sempre na vida que temos. E se neste momento a vida que nós temos não nos é satisfatória, então mais uma vez nós estamos apenas a ter aquilo, a colher o fruto daquilo que semeamos. Se eu não estou disposto a semear uma coisa diferente, eu não vou ter resultados diferentes. Não vai ter. Portanto, meus amigos, acho que já deu para perceberem que nós somos completamente defensores de que devemos correr riscos. É óbvio que existem riscos que exigem alguma preparação, ou pelo menos mínima, mas aquilo que é o padrão e aquilo que eu hoje posso afirmar, mesmo que seja contrário àquilo que eu pensaria há 5 anos atrás, é preferível começar, mesmo não tendo as ferramentas todas, do que estar à espera das circunstâncias ideais para dar o primeiro passo. É preferível dar o primeiro passo e ir aperfeiçoando ao longo do caminho, à medida que a gente já vai avançando, do que estarmos eternamente à espera, porque esse momento da perfeição nunca vai chegar. Então eu sei que muita gente se calhar já quis correr riscos, já quis tomar decisões diferentes, já quis fazer transformações loucas e diz assim, não, eu vou esperar primeiro que as minhas filhas se formem. Eu vou esperar primeiro que o meu filho que já comece a ir para a escola. Eu vou começar a criar aqui um mielheiro e só quando atingir um determinado valor é que vou dar esse salto. Às vezes é esses limites que nós autoimpomos, porque no fundo somos nós que estamos a criar esses limites. Ninguém nos diz que é preciso fazer isso. Pois. Somos nós que criamos essa ideia que nos impede de darmos o salto. E portanto, a sugestão que nós damos, e mais uma vez relembrando que este é o penúltimo episódio desta temporada, estejam dispostos a correr riscos. O 2025 está aí à porta. Estejam dispostos a correr riscos. Saiam daquilo que é a vossa zona de habituação, porque eu já não, como tu sabes, eu já não chamo de zona de conforto. Saiam da zona de habituação. Se querem uma vida diferente, estejam dispostos a fazer coisas diferentes, por mais desconfortável que isso seja. Por caso contrário, vocês não vão ter resultados diferentes. Vistam o casaco do avesso. Porque do direito... Sim, porque as pessoas... O normal é vestir o casaco sempre do direito. Okay. Mas se virarem do avesso e se vestirem do avesso, vão ver que vão encontrar
coisas fantásticas, diferentes, e só vocês é que vão dar conta que está do avesso, mais ninguém. Pois, provavelmente as outras pessoas acham que é moda. E Acham até que é vão moda. elogiar. Exatamente. Se tiver uma costura, até há alguns Bonitas, que nem se não é? nota. Sim. Não é? Sim. Há algumas que nem se nota. Olha, até te dou um exemplo para terminar, que eu acho que para quem anda minimamente por dentro da indústria da moda ou das tendências, que pode ser uma excelente referência para vocês refletirem. O ser diferente, mais uma vez, nós estamos a viver na era da atenção. O ser diferente é conseguir chamar a atenção. Pois. Basta olharem para a Balenciaga. Não vos peço mais. Vão pesquisar as coleções da Balenciaga, as 2 últimas coleções, e vejam como é que se consegue vender uma fita cola, portanto uma fita adesiva, um Bondex, não é Bondex, Super Bonder era Super Cola, não, mas havia outro nome para a fita cola. A fita cola é aquela castanha das caixas? Sim, que é uma pulseira, não é? Que eles vendem como exatamente, que é uma pulseira. pulseira, custa $2.000, uma coisa assim. Pois, exatamente. E que custa €1,50 nos chineses. No entanto, eles conseguem, Exatamente. têm clientes Exatamente. e conseguem chamar a atenção. Exatamente. E arriscam. Exatamente, arriscam. Mas arriscam assim muito em grande. Muito risco. Agora é preciso vermos que estão a arriscar. Mas é assim. Não na mercadoria, não é? Na matéria-prima. Porque aquilo não custa nada, é Sim. uma fita adesiva, não é? Não deixa de ser uma fita adesiva. E olha o que eles ganham se venderem 2 ou 3. Já nem digo 100 ou 1000. Pronto. Portanto, a questão aqui é, será que aquilo realmente é moda? Moda é tudo aquilo que a gente usa. Será que aquilo é bonito? Pessoalmente, eu não acho. Nem pensar, calçar ou vestir, No entanto, nada dessas coisas. o valor da marca aumentou drasticamente precisamente pela polémica que gera Exato. por essa irreverência. Exatamente. É por as pessoas dizerem que ridículo. Exatamente. Quando uma pessoa diz ridículo, eles estão a aumentar logo ali Ao seu valor. Ao e seu os seus valor. acionistas a acharem muita piada. Exatamente. Portanto, mal ou bem, isso é saber jogar com as regras da sociedade. Chocar, ser irreverente. Óbvio que eu não estou a dizer para toda a gente agora pintar o cabelo de roxo, não é nada disso. Não, óbvio que claro. estamos a falar, mas se for a vossa intenção, por que não? Eu digo logo que sim. E se quiserem cá vir, a Zé pinta-vos o cabelo. Que ela adora também trabalhar com cabelos. Mas o que eu quero dizer, portanto, para sermos sérios e terminarmos este episódio aqui com uma mensagem e uma reflexão, pensem que às vezes o pensar fora da caixa, o sair da curva, o não ser igual à normalidade, que é isso que vos vai abrir portas. Eu tenho quase a certeza absoluta que há aqui pessoas a ouvir-nos hoje que estão Uma vontade. precisar urgentemente de partir a louça toda. Tu há bocado disseste partir tudo, não é partir tudo, é partir a louça toda. Partir assim um Limoges, partir assim um Atlantis, partir um serviço de Vista Alegre, parti-lo todo, escacá-lo todo e dizer, siga, vamos embora. Vamos ver como é. Vamos lá mudar isto. E é verdade. E o que é, o meu lado tem todo o meu apoio. Todo. Deixa-me perguntar-te só uma coisa. Das histórias que tens conhecido, portanto, de meus mentorados, especialmente esses porque são aqueles que tens mais contacto e que acabam por se tornar amigos, não foi nos momentos em que partiram a liça toda que realmente a vida deles começou a dar um salto gigantesco? Claro. E quanto tempo eu andei a prepará-los para que a liça conseguisse ser partida? Claro, alguns acho que no início nem sonhavam ser capazes de a partir. Exatamente. Nem de partir um prato, quanto mais o serviço completo. Exatamente. É verdade. E quando o fizeram, foi aquele alívio, aquela liberdade, desbloqueia tudo, Zé. Pois eu sei. Porque mais importante que nós queremos saber para onde é que estamos a caminhar ou onde é que nós queremos chegar no nosso destino é nós levantarmos o raio da âncora que nos está a prender onde a gente está. Nós temos que deixar que estejamos livres, é como se fosse um barco à deriva. E deixar depois que o universo nos encaminhe para onde a gente quer. Exatamente. Mas para isso é preciso correr riscos. Se nós estivermos sempre à espera da segurança, é assim, a segurança é a coisa mais insegura do mundo. Pois é. Mas as pessoas... Não veem isso. Não. E, mais uma vez, eu também atribuo um bocadinho esta responsabilidade ao sistema educativo que todos temos,
que não nos educa para nós conseguirmos empreender, para nós conseguirmos ter uma vida plena, mas sim para nós conseguirmos executar bem uma tarefa numa determinada indústria. E quem é dono dessa indústria, esse sim é que tem toda a liberdade do mundo. Portanto, pensem nisto. Deixo-vos a pensar esta semana e lembrem-se que para a próxima semana é o último episódio. Meus amigos, não se esqueçam, por favor, de deixar a vossa curtida, o vosso comentário no YouTube e no Spotify. Quero agradecer também, tivemos um excelente ano no Spotify, ficamos muito surpresos, tivemos um aumento... É verdade, foi muito bom. Deixa-me só... 300 e tal %, não foi? Deixa-me ver, porque eu também não quero induzir as pessoas em erro. Gosto Mas a de falar gente já publicou isso. Pois, mas isso não é de cabeça. São dados, não é? de Spotify, Públicos. não são dados Portanto, nossos. aumentamos em termos de ouvintes 182% em relação a 2023. Tivemos, em termos de escutas, mais 311%. Exato, Ok? vês como era 300 e tal? E em termos de seguidores só no Spotify, mais 66% muito em bom. comparação com 2023. Portanto, ficamos imensamente gratos. Muito obrigado a cada um de bom, vocês. Muito bom, muito bom. Não se esqueçam, partilhem sempre o Isso é podcast. sinal que as pessoas estão a partilhar o conteúdo. Então agora aquilo que eu vos digo é, vamos correr riscos. Partilhem com mais gente. Exato, e Curtam comentem, mais. comentem. E comentem, que é um E risco se que eu quiserem sei. partir a louça toda, vão atrás do meu Instagram, contactem-me de alguma forma que eu ajudo-vos. Pronto. Eu ajudo-vos. Nós estamos sempre O Luís também, disponíveis. mas eu ajudo mais. Tu ajudas mais? Digo assim, se for mesmo para partir a louça toda, sou capaz, não sei. Não estou a ver em que sentido, a não ser com palavras. Com palavras, como é óbvio, agora não vou estar a partir... Não, é claro, com palavras, com conselhos e já sabem que é conselhos práticos, passados por mim, não é? Ok. E por ti. Pronto, meus amigos, ficamos então por aqui esta semana. Este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. E não se esqueçam, todos os episódios, todas as recomendações que nós passamos, isto não é apenas para ficar no ouvido. Isto é para escrever e pôr em prática. Exatamente. Caso contrário, não vai haver mudança nenhuma. Portanto, Fica tudo igual. exatamente. Ficamos então por aqui. Desejamos a todos uma fantástica semana e a nossa imensa gratidão pela vossa audiência. Um forte abraço e até para a semana. Boa semana para todos.